segundo bloco do programa Canal Aberto, hoje com um debate sobre educação, sobre filosofia, com 5 professores de filosofia. Diga-se de passagem, numa cidade em que nunca houve um curso de filosofia, né? E que hoje, graças ao polo da Universidade Aberta do Brasil, né, nós temos um curso, uma graduação de filosofia e uma graduação de ensino da filosofia no ensino médio, que é o nome do curso, que os senhores são os representantes desse curso, né? Então, nós teremos em breve aqui em Novo Hamburgo vários professores de filosofia, de sociologia também, porque a pós é tanto de filosofia como de sociologia da Federal de Santa Maria. Mas nós estávamos falando no primeiro bloco das questões, dessas questões que permeiam aí o ambiente escolar. De que forma, professora Ana, sempre começando pela professora Ana, os primeiros serão os primeiros, ela chegou primeiro, então ela sempre abre. Começa, né, com A, então. Começa com A, né? É uma questão, né, de ordem alfabética também. De que forma a filosofia pode contribuir para que haja menos ódio num país como o Brasil, hoje dividido por uma série de posições, e aí não cabe a gente julgar, né, quem tem uma posição mais de direita ou mais de esquerda, né? Como é que a filosofia pode ajudar as pessoas a pensarem e a aprofundarem o debate? Eu vejo que o professor Evandro também tem considerações a fazer sobre isso, então eu vou passar para ele. Mas eu só queria dizer que eu vejo iniciativas como assim, como essa, né, das pessoas que pensam filosofia, que querem aprofundar, que dizem, não, só um pouquinho, vamos conversar então. Temos posições diferentes, mas conseguimos conversar? Vamos tentar conversar, quais são os teus argumentos, né? Vamos pensar e tentar sair um pouco do individualismo também, né? Pensar mais de forma mais coletiva, né? Pensando talvez um fim último, como a felicidade, quem sabe, né, para nós humanos. Mas eu vejo, por exemplo, vi um debate que eu achei muito bom, estão na mídia, né, mas tudo bem, não é por isso que não seriam considerados, mas ali o Karnal, o Cortella, o Barros, né, o Clóvis Barros, é isso? Se não me engano. E tem mais um, o Luiz Felipe Pondé, né, que conseguiram mobilizar 4.500 pessoas em Campinas numa discussão filosófica. Então, há um interesse, as pessoas querem, nesse momento, parar para escutar alguém que já tem uma caminhada, já está pensando, já se colocou nesse caminho. Eu acho que a filosofia, fazendo isso, faz a sua parte, né, que é essa provocação mesmo, essa desacomodação, e passo para o professor Evandro. Professor Evandro, muito bem. Obrigado pela gentileza de pensar no coletivo, não é? Mas eu acho que acho que todas as questões que foram colocadas, elas se remetem a essa questão do discurso ao ódio, um discurso de ódio, não é? Ela é muito relacionada a um pouco na verdade, de tudo que a gente está falando, mas eu acho que há um elemento que eu acho que precisa ser colocado, que é o que o professor Cláudio falou em relação à ideia do esclarecimento. Que quando você imagina a finalidade, por exemplo, da educação, eu acho que esse é um ponto relevante quando você pensa qual é a finalidade dessa educação. E se você pensa em termos de cidadania, como o professor Rogério falou, você imagina que a função da universidade é, em grande medida, formar cidadãos capazes de pensar e discutir racionalmente sobre determinados temas, inclusive os temas polêmicos. E o que normalmente se vê é exatamente um debate extremamente raso, um debate de opiniões infundadas. Que bom que o professor Galo está aqui para discutir a justificação epistêmica, exatamente para dizer que não se trata de um embate, mas da busca da verdade ou de uma justificação mais adequada para se assumir determinadas posições. E eu acho que o grande benefício de toda a discussão que a gente consegue oferecer e levar através do boteco, através de outras ferramentas, não é? É exatamente isso, propiciar uma espécie de debate, propiciar um debate em que todos tenham voz e vez e consigam se colocar frente a esse debate de uma forma racional e razoável. Porque não se trata aqui de você simplesmente desmerecer a outra posição, mas de tentar oferecer argumentos que, de uma forma ou de outra, justifiquem e que você consiga chegar não necessariamente a um acordo, mas uma posição mais sólida em relação àquilo que você defende.
Eu digo isso como um professor de ética que debate temas tais como aborto, eutanásia, temas extremamente polêmicos, e o que normalmente você vê, inclusive dentro da academia, são pessoas que têm posições do tipo, não, eu sou totalmente contrário ao aborto. Quando você pergunta por quê, ele não sabe dizer por quê. Ou ele diz, olha, meu avô era, meu pai era, então é você também. Quer dizer, é uma posição infundada. Quando você pensa do ponto de vista filosófico da justificação, esse é um tipo de posicionamento que ajuda a proliferar o discurso de ódio, porque é exatamente o tipo de fundamentação que é falsa, não é? Ela não existe, e ela promove exatamente a minha posição em detrimento do outro, sem você entrar exatamente nessa condição do debate. E isso, para mim, me parece exatamente uma das grandes dificuldades que nós temos hoje em poder discutir esses temas de uma forma clara e não de uma forma puramente ou parcial ou que de alguma forma ou de outra são tendenciosas, não é? Então, acho que isso é interessante. Agora, me permite a provocação, até para deixar, e esse debate, ele já está maculado, por exemplo, primeiro pela questão dogmática. Né? O camarada lá, ele participa... E aí a gente tem que fazer crítica em relação aos movimentos pentecostais, igrejas evangélicas, tá? Porque o projeto de lei lá é de um deputado, se eu não me engano, do Partido Progressista, e ele tem uma reverberação muito grande no Senado através do senador Magno Malta, que é vinculado, sim, aos setores evangélicos, né? E aí, por exemplo, se nós trouxermos um evangélico aqui, ele vem com certeza e vem defender o ponto de vista dele. Mas eu não posso defender o meu ponto de vista, ou os senhores não vão poder, lá na igreja dele. Lá é um ambiente proto-fascista, em que há um camarada, que é o pastor, que ele fica ditando tudo que as pessoas devem fazer, baseado numa regra de fé, que é o manual deles, que é a Bíblia, né? Deles eu estou falando assim, né? Como se, né? E aí, como é que a gente vai, como é que se chega nessas pessoas? Como é que tu consegue desconstruir esse preconceito numa pessoa que ela só vai ouvir a tua versão, ou, né, a tua fala ali em 5 minutos, 10 minutos, e depois ela vai ficar sendo bombardeada lá no meio que ele vive. Se me permite um gancho aqui, falando do que o meu colega estava comentando ali, o ponto é exatamente esse, né? A irracionalidade se instala com a recusa ao debate. Né? Não se trata de rejeitar peremptoriamente a posição do outro porque é de direita, ou porque é religiosa, ou porque seja lá o que for, mas pegando uma das teorias da epistemologia contemporânea, que se chama a teoria das virtudes intelectuais, aqui a gente vê como essas pessoas distorcem o público que estão ouvindo elas. Né? Porque a educação, é a minha concepção, obviamente, não é? Mas eu penso que ela é correta. A educação, ela deveria promover a virtude intelectual. E entre essas virtudes intelectuais está a abertura à posição do outro. Está a humildade intelectual no sentido de permitir que o outro exponha também o seu argumento. E o embate se dá simplesmente na discussão de argumentos e não em relações de ódio, como está acontecendo hoje. Né? Essas relações de ódio são a consequência da irracionalidade que se instala por causa desses dogmatismos, enfim, infundados, não é? O ponto que se fala da religião, que é sempre um tema polêmico, ele se instala com muita polêmica também dentro dos cursos de filosofia, não é? Nós temos uma disciplina que se chama Epistemologia da Religião, e que na qual é muito difícil convencer a maior parte dos alunos que nós estamos discutindo argumentos. Né? Nós queremos discutir ateísmo versus teísmo, e não ateus contra crentes, né? Que isso seria absolutamente inócuo para um filósofo. Né? Então, apresente teu argumento, eu quero discuti-lo. Né? Se vou aceitar é outra coisa, mas tu tens direito a ter a posição que tu quiseres. Né? O que não é teu direito é impor a tua posição sobre mim. Né? Esse que eu acho que é um aspecto que nós temos que considerar. O professor Rogério trouxe um tema, eu gostaria de voltar à questão da injúria. Né? Sim. E na realidade,
a gente vive numa sociedade em que a injúria é uma constante no dia a dia, sabe? Como é que o senhor vai trazer esse debate para o Boteco da Filosofia? Como é que... eu tinha feito um breve comentário. A ideia básica, Fernando, é o seguinte. Vamos dizer assim, é sabido e notório, vamos pegar um exemplo bem concreto. Todo mundo lembra do caso que envolveu o goleiro acho que era do time do Santos, num jogo contra o Grêmio, em que uma torcedora chamou o goleiro de macaco, né? Bom, aí você tem um caso bem concreto, né? E até ontem à noite eu por acaso eu revi o vídeo, né? Dela chamando. Qual é o ponto aí? O ponto é, olha, nós poderíamos fazer uma discussão do ponto de vista ético. Será que ela tem o direito de agredir verbalmente, de depreciar a pessoa com essa expressão ou não? Bom, isso seria uma discussão, vamos dizer assim, do ponto de vista moral. Ou nós poderíamos dizer, quais as penalidades, já que a legislação brasileira prevê, né, crime de injúria e crime e racial também, nós poderíamos discutir os aspectos legais envolvidos nessa asserção da torcedora. No meu caso, o que eu quero discutir, o que eu estou preocupado é, como é que a gente analisa esse termo do ponto de vista do funcionamento dele na linguagem, né? Quando essa pessoa, né, quando alguém deprecia uma outra pessoa usando uma injúria, seja ela de que tipo for, racial, sexual, religiosa, existem tipos de injúria, por exemplo, aqui no Sul, uma injúria regionais também, né? Uma injúria religiosa, por exemplo, carola, né? Ou papa hóstia, que é uma expressão que se usa para depreciar pessoas religiosas. Enfim, o que está acontecendo, né, do ponto de vista do significado dessa expressão? Por que ela deprecia aquele alvo? Quando eu digo fulano é um macaco, né? O caráter depreciativo ele está associado ao termo ao qual eu estou usando para depreciar a pessoa, ou a minha intenção, ou a intenção do falante que está falando e enunciando aquela frase. Bem, então, mais ou menos o que está em jogo aí é fornecer uma explicação, né, uma teoria, que seja capaz de dar conta do funcionamento do significado, da dimensão depreciativa do significado do termo ou da frase que está sendo usada para depreciar uma determinada pessoa. Se nós temos determinada posição, que é uma das posições do debate, que é chamada posição semântica, tá? Essa posição ela está preocupada em discutir do ponto de vista da contribuição do que nós chamamos de valor de verdade do termo para a frase no qual esse termo ocorre, né? Então isso tem consequências. Por exemplo, se eu estou descrevendo, se eu estou atribuindo, né, depreciando alguém com uma frase, fulano é macaco, bom, essa frase, do ponto de vista dessa teoria, ela é uma frase que vai ter um valor de verdade, ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa, né? Se eu não for adepto de uma teoria dessas, né, eu posso dizer, não, espera lá, isso não tem nada a ver com um aspecto semântico do termo, tem a ver com a intenção do falante. Essa pessoa que está, quando ela está enunciando, quando ela está falando, né, gritando essa frase, ela está simplesmente expressando um sentimento dela em relação ao seu alvo, né? Então ela está dizendo, na verdade ela está dizendo, eu não gosto dessa pessoa, né? Portanto, essa frase, como ela está expressando apenas expressando um sentimento, e a expressão de sentimentos não é verdadeira nem falsa, essa frase não vai ser nem verdadeira nem falsa. Isso pode ter implicações, inclusive, do ponto de vista legal, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, né? Então, são esse tipo de aspecto, de detalhe, que eu estou interessado em discutir. E que, voltando, né, à discussão anterior,
uma vez que nós esclarecemos o funcionamento de expressões desse tipo, né, e outras, por exemplo, no caso da pesquisa do professor Carlos, sobre justificação epistêmica, né, virtudes epistêmicas, desculpe, quando nós fazemos o trabalho de esclarecimento do funcionamento desses termos, né, nós estamos fazendo um trabalho de análise e de explicação do funcionamento desses termos ou de noções com as quais nós operamos no dia a dia, e à medida em que nós esclarecemos esses termos, nós estamos contribuindo para que as pessoas, vamos dizer assim, se apoderem de informações para pensarem acerca de noções com as quais elas operam no dia a dia. Então nós estamos contribuindo por aqui para o esclarecimento e para, vamos dizer assim, um termo que não seria bem o correto, mas uma espécie de tomada de consciência das noções com as quais nós operamos no dia a dia. Sim, perfeito, perfeito. Bom, eu acho que nós estamos nos caminhando aí para o final do programa, né? Cada um dos senhores e das senhoras terão 2 minutos para fazer suas considerações finais, né? Podendo usar o tempo como diz bem aprouver. E nós aqui da Vale TV nós agradecemos e esperamos que não seja o último debate, né? Esperamos que mais vezes a Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade Federal de Pelotas estejam presentes aqui, porque assim como projetos como o Café Filosófico, que levam essas questões, que debatem, que aprofundam, né? Através desses preletores, até os mais pop, como o professor Leandro Carnal, Cortella, né? Como essas referências que a gente tem, que já tem assim o Leandro Carnal em breve ele vai estar aqui no Teatro Fevale, aqui, sempre que ele vem é lotado o teatro. Então as pessoas têm necessidade desse tipo de informação. E a presença dos senhores e das senhoras aqui nesse programa contribui muito para que haja esse aprofundamento do debate, para que haja essa reviravolta assim, nesse aspecto que a gente vê, principalmente nas redes sociais, porque a rede social hoje ela colocou para fora uma coisa que estava velada, né? A questão do preconceito racial, a questão do preconceito em relação ao gênero, né? Isso parece que, ao invés de levar a informação, parece que ele está levando muito mais preconceito. Então é importante também a gente trazer para um programa de TV esse debate tão importante para que as pessoas possam mudar os seus conceitos, né? E de ambos os lados, né? Às vezes o camarada que é mais liberal, ele precisa ceder algumas coisas em relação ao mais conservador, até porque tem toda essa questão de tradição, né? De ancestralidade, de costumes lá que tinham na família, né? Até bem pouco tempo atrás, por exemplo, o camarada que agredisse a mulher, em alguns casos ele poderia agredir, tinha até jurisprudência a respeito disso, né? Então são coisas que a gente vai mudando, né? E vai com isso se tornando, o país vai se tornando um país melhor, o mundo vai se tornando um mundo melhor, e como a professora bem colocou, sempre em busca da felicidade. Nunca levando as pessoas a serem infelizes, a levar até alguma tragédia, como a gente vê até a questão de suicídio, por exemplo, que as pessoas não encontram guarida no próprio meio que eles vivem. Então, de novo, eu vou começar pelo professor Rogério e vou terminar pela professora Ana. Professor Rogério, 2 minutos para suas considerações finais. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço, Fernando. Agradeço também aos colegas da UFPEL pela oportunidade de estarmos aqui em Novo Hamburgo e hoje à noite no Boteco. Eu convido a todos, então, que numa próxima oportunidade e sempre que tenham eventos, né, de discussão filosófica, que participem, as pessoas tomem conhecimento desses eventos e participem, porque buscar informação, buscar esclarecimento é sempre um ganho, né? Pode não ser um ganho imediato, mas certamente nos ajuda a crescer, a melhorar como pessoas, como cidadão, como cidadã, e o esclarecimento é sempre uma coisa boa, né? Eu então estendo o convite aos moradores de Novo Hamburgo, participem das próximas edições. Provavelmente o pessoal os colegas da UFPEL vão
promover outros botecos. Com certeza. E que venham e que participem. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado, professor Rogério. Professor Carlos, 2 minutos para suas considerações finais. De novo, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite que me fizeram, agradeço sobremodo a organização do evento, por ter me convidado para participar disso. Já falei antes, mas eu gostei muito da ideia de sair do meu lugar de conforto, do meu gabinete, numa pesquisa dura e interna, para colocar em público aquilo que eu estou pesquisando e contribuir com o esclarecimento, né? Eu não trago aqui provavelmente nenhuma verdade, mas eu venho com a disposição de discutir as questões que porventura se colocarem, né? A minha temática ela é aquela que já coloquei, a justificação epistêmica, e já vou adiantando que a minha abordagem não é parecida com a do Karnal, nem a Cortella. Sim, sim. Ótimo. É totalmente diferente, não é? Mas penso que nessas discussões a gente pode contribuir para entender melhor o que está acontecendo, né? Perfeito. Okay, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Professora Thaís, muito obrigado pela sua presença. Eu quem agradeço. 2 minutos para a sua entrevista. Muito agradável. E espero que vocês retornem mais vezes. Suas considerações sim, finais. Queremos quanto antes. Que beleza. Quero agradecer. E também faço da minha palavra dos professores, né, que vocês compareçam, né, compareçam às discussões. A gente está sempre propondo certos debates. Espero que o Boteco venha aqui novamente, então que a gente possa discutir questões e que busquem sempre entender, antes de apresentar um ponto de vista, entender o que é, do que se trata aquilo, né? A gente falou aqui, por exemplo, de escola sem partido. Antes de ter um posicionamento favorável ou contrário, procurar saber o que é isso, o que está por detrás, qual é todo o contexto, para aí sim tomar um posicionamento. Parece que as pessoas querem sempre se posicionar, né? Nas redes sociais a gente vê isso, as pessoas sempre se posicionando logo de cara e sem procurar saber algumas por impulso também, né? Vai ali, curte, sem, né? Ou não procuram saber e vão ali mais ou menos no que a massa pensa, né? Sim. Então, sair um pouco desse pensamento, assim, da massa e procurar refletir acerca daquela problemática que está se apresentando. E é isso que a gente propõe no Boteco. Tanto é que no Boteco a gente sempre tenta trazer posições diferentes, né? Quando a gente pega um tema muito polêmico, sempre favorável, sempre contrário. Perfeito. Então, deixo a mensagem da reflexão. Maravilha. Professor Evandro Barbosa, suas considerações finais. Bom, eu agradeço muito, Fernando, o convite. Agradeço ao Rogério e ao Carlos também a possibilidade da gente poder discutir com colegas de outras universidades, né? Eu acho que isso é sempre proveitoso. E eu acho que o resultado que todos falaram aqui é, em certos aspectos, a promoção da diversidade e da pluralidade dentro desses debates. Eu acho que esse fica como um recado para os próximos botecos, você imaginar exatamente a possibilidade desse ambiente da discussão. Acho como vou ser repetitivo aqui, mas eu acho que quando você fala que não se busca, você não vem com uma verdade pronta, mas você busca exatamente o que a Thaís falou, a possibilidade de entender melhor o que está acontecendo, um posicionamento. E eu acho que, em certos aspectos, o Boteco vai te oferecer isso, essas discussões vão te oferecer, não a verdade, mas argumentos que consolidem aquilo que você pretende, de alguma forma, considera mais adequado se posicionar. Então, não se trata de defender uma posição específica, mas, obviamente, de ser um espaço para o debate, e é isso mesmo, um espaço da diversidade, não é? Eu acho que é o que as pessoas vão ter como ganho nessas discussões é exatamente a possibilidade de debater argumentos e colocar posições, se revisar os seus conceitos. Eu acho que essa abertura é uma pré-condição, digamos assim, para que o bom debate se estabeleça. Então, novamente, obrigado, Fernando. Agradeço a todos pela oportunidade e pelo convite. Que bom. E, finalmente, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Professora Ana será a última.
a colocar suas considerações finais. Muito obrigado pela sua presença. Então, agradeço bastante também, uma honra estar aqui, me senti muito feliz, assim, de poder conversar sobre isso com pessoas que também estão pensando sobre isso e que a gente não tem esse contato, né? Assim, não se conhece, não tem contato e que a gente pode daqui a pouco ampliar e, enfim, oferecer diferentes oportunidades para conversar com as pessoas, com o público, assim. E dizer para vocês que, então, eu só quero lembrar uma coisa, né, que nós tivemos, então, a reforma do ensino médio, que deixou a filosofia um pouco periclitante ali, né, a gente exatamente não sabe, né, são práticas, estudos e práticas de filosofia e sociologia. Mas eu fico muito feliz com a filosofia EAD, com a especialização em ensino de filosofia, né, com aquilo tudo que vai qualificar o professor, aquela pessoa que é interessada em fazer esse trabalho, então, que é um trabalho tão rico, quer conversar com a juventude, quer conversar com as pessoas de modo geral, e dizer, olha, tu sabe que alguém lá na Grécia, lá, ou alguém na Alemanha pensou sobre isso e disse tal coisa, olha, quem sabe tu lê tal livro, vai te ajudar. Eu acho que isso é extremamente rico. Então, no momento em que a gente tem de certa forma, um retrocesso na questão da disciplina de filosofia dentro dos currículos escolares, a gente tem esse movimento, que é um movimento contrário, né? De 1.500 pessoas cursando filosofia, se tornando professores de filosofia, de uma especialização em ensino de filosofia, e dizer que a gente também tem um projeto lá na Federal, né, de filosofia no ensino fundamental, para todos os polos que a gente atende, né, para todos os 19 polos. É um movimento de resistência. Isso, eu acho que também faz parte do jogo. De tudo que a gente conversou aqui, o movimento de resistência, ele faz parte, sabe? É isso, assim, agradeço muito o convite, foi muito legal. E sempre que a gente debate, são muitos pontos de vista que se colocam, né? E, acima de tudo, o que deve existir é o respeito. Então, eu quero terminar o programa de hoje com um samba, de um grupo chamado Casuarina, que casualmente o nome do samba é Ponto de Vista. Eu gostei muito dessa letra, que a letra diz o seguinte: do ponto de vista da terra, quem gira é o sol. Do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito. Do ponto de vista do ponto, o círculo é infinito. Do ponto de vista do cego, sirene é farol. Do ponto de vista do mar, quem balança é a praia. Do ponto de vista da vida, um dia é pouco. Guardado no bolso do louco, há sempre um pedaço de Deus. Respeite meus pontos de vista, que eu respeito os seus. Às vezes o ponto de vista tem certa miopia, pois enxerga diferente do que a gente gostaria. Não é preciso pôr lente, nem óculos de grau, tampouco que exista somente um ponto de vista igual. O jeito é manter o respeito e ponto final. Muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana e até a semana que vem, domingo que vem às 9 horas com mais Canal Aberto.